Queridos, vamos abrir comigo lá em Gênesis, capítulo 21, versículo de número 14. Gênesis, capítulo 21, versículo de número 14. Nós queremos desejar graça e a paz aos ouvintes da Rádio Palavra Acústica, que o Senhor abençoe vocês também com essa palavra, no nome de Jesus. Essa é a palavra que Agar foi para o deserto com o menino Ismael. Então vamos ler do 14 até o 21. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los a costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente deles, levantou a voz e chorou. Depois, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o com a mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra nessa manhã possa ser prumo para nossas vidas. Ela possa lavar as escamas dos nossos olhos, as sujeiras dos nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar ainda mais com clareza as verdades espirituais contidas na Tua palavra, no nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és o Senhor nesse lugar dessa igreja, o Senhor é Senhor nesse púlpito, fala conosco com voz poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Querido, essa aqui é uma história que a gente, acho que todo mundo aqui já deve conhecer. Abraão tinha uma promessa, Deus diz: de você eu farei uma grande nação. Mas como a mulher dele, Sara, era estéril e não nascia o menino, a própria esposa deu uma ideia: então faz o seguinte, eu libero você, deita com a minha serva, a Agar, né, minha serva, minha escrava, e tem um filho com ela, porque aí Deus vai fazer uma descendência com ela, porque comigo está difícil, né? Não nasce, não vem esse menino. Então nasceu Ismael, que é esse menino que ela foi para o deserto. Aí quando já estava grande o menino, né? E aí depois veio Isaac, né? Depois de 13 anos nasceu Isaac, né? 14 anos, depois de 14 anos mais ou menos nasceu Isaac. E aí houve um problema lá, que o menino Ismael de Agar vivia tirando o sarro, brincando, vai saber o tipo de caçoamento que ele fazia, né? Com o Isaac. E a Sara ficou incomodada e disse: olha, despede, falou para Abraão, essa mulher, e manda ela embora. E Deus disse para que isso também fosse feito, porque Deus também era com aquele menino: pode despedir, né? E ele foi para o deserto. Acontece esse momento aqui que ela sai errante, aí acaba a água, e aí ela vai chorar, deixa o menino lá longe, e Deus fala que é para tomar pela mão esse menino, que vai fazer dele também um grande povo. E Deus abre os olhos, e ele tem um poço de água, onde ela enche o odre, e eles são restaurados para continuar sua viagem e achar um lugar onde eles pudessem habitar. Amém? Até aqui tudo bem? Vamos tirar, querido, algumas lições desse texto. Vou pegar alguns versículos aqui e vamos ver o que Deus vem falar com a gente. Amém? Primeira coisa que eu quero ver aqui com você, aonde diz assim: tomou o pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar. Aqui fala o que Abraão humanamente deu para ela. Querido, você acha que o pão que ele deu e o odre de água que ele deu
era suficiente para ela sair para um deserto e chegar num destino? Claro que não. Eu quero agora transferir isso de uma maneira espiritual. Nós, como Agar, estamos numa caminhada para chegar em algum lugar, chegar num destino. E a gente sabe qual é o nosso destino. Nosso destino é o céu, amém? Diz para quem está do teu lado: teu destino é o céu. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Então nós estamos num caminho, como diz na carta de Pedro, como estrangeiros e peregrinos, estranhos nessa terra e peregrinos, sabe, caminhando para um destino, para um lugar. Então o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente pega o pão e o odre para tentar completar essa carreira que a gente tem, como Paulo disse que nós temos uma carreira para completar, com o pão e o odre desse mundo. A igreja, ela é muito grande sobre a terra, a igreja de Cristo. E tem um remanescente, a parte separada. E tem aqueles, querido, que estão caminhando, igrejas tentando caminhar, com o pão e o odre que o mundo está oferecendo para tentar completar essa carreira. Que são coisas colocadas dentro da igreja que não vai nos sustentar para chegar em algum lugar. Ontem nós estávamos falando muito sobre a palavra, querido. Querido, isso aqui é o que a gente precisa. Sem palavra a gente não chega em lugar nenhum. Porque a palavra que revela Deus, é a palavra que revela Jesus, é a palavra que revela o Espírito Santo. Pastor, mas é unção. Claro, a palavra traz unção, a palavra liberta. Você ora, você busca e você começa a ser fortalecido para completar a carreira que você tem. Querido, nós não precisamos, hoje é uma moda assim, muito grande, até num certo ponto ela serve para alguma coisa, como eu disse ontem também. Hoje existem muitas pregações motivacionais, cursos motivacionais. Querido, para uma empresa funciona muito bem, mas se a gente ficar só na motivação humana, a gente não chega em lugar nenhum. A gente tem que ter algo mais que a motivação. Eu tenho que ter a fé. Porque a fé, ela não depende da motivação, ela não depende se você, arrepiei, eu vou, não, a fé, estando tudo acabado, estando tudo, parece que não dá mais jeito, como Jó, nas cinzas, abandonado, em um lixo, em um lugar afastado, mesmo assim, ele creu em Deus e diz: eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará sobre a terra. E ele passou aquele momento todo não com motivação, mas ele passou pela fé. Inclusive ele está na lista de heróis lá em Hebreus 11. A fé levou ele a terminar. A fé levou ele aonde Deus honrou ele duplamente, curando, trazendo de volta tudo que ele tinha em dobro. A sua esposa teve mais 10 filhos com ele. Querido, nós precisamos, então hoje, é um negócio de coaching, é um negócio de não sei o que, é motivação, é não sei o que, pinta de preto que melhora a pregação. Eu acho que essas coisas tudo, sim, sabe, eu não sou assim também radical, mas querido, nós estamos precisando de alguma coisa a mais que isso. Aliás, muito a mais que isso. Abraão deu pão e água para ela. O pão e a água que Abraão deu não foi suficiente para Agar. Se não fosse Deus, Agar e Ismael tinham morrido. Então está na hora da gente, Satanás disse para Jesus: transforma essa pedra em pão. Você sabe o que você está precisando, cara? 40 dias sem comer, você está precisando de pão. Jesus diz: não estou precisando de pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É desse pão que eu preciso para continuar. Amém? Então nós precisamos das coisas do mundo, sim. Temos que tomar cuidado até onde ela ajuda e até onde ela atrapalha. Mas verdadeiramente, para completar a carreira, eu dependo só de Deus. O povo no deserto, querido, por isso que sempre fala de deserto. O deserto é um lugar
que Deus quer que a gente... está amarrado, não está amarrado. O deserto é um lugar onde Deus quer que a gente vive, porque no deserto nós dependemos 100% dEle. Porque vamos falar, se Deus colocar a gente num paraíso onde a gente tem tudo, a gente não quer mais Deus, sim ou não? Não estou profetizando coisa ruim na sua vida não, só estou dizendo que é um princípio espiritual. O povo, no Velho Testamento, deserto, vocês dependem de dia de eu cobrir vocês com a nuvem, à noite que eu ilumine com fogo, vocês dependem que todo dia eu faça chover, não hambúrguer, né, como aquele desenho chovendo hambúrguer, mas que chova maná. Vocês dependem que todo dia eu faça correr água, vocês têm que viver na minha dependência. Aí você pensa que a igreja é inaugurada e como que funciona o princípio? A mesma coisa. A igreja está no deserto não para morrer no deserto, mas para no deserto ser suprido por Deus, porque ali você vê milagres. Não vai faltar água, não vai faltar o pão do céu, não vai faltar Deus no arraial com a gente, mas é no deserto, dependência total. Se a gente quiser ficar só com o pãozinho e a água que o Abraão deu para a gente ir, a gente vai até um ponto, vai, mas a gente não termina a carreira. Você está entendendo? Amém? Feliz de ver você aqui, irmã. Visitante? Não, brincadeira. A irmã foi para registro, hoje está aqui com a gente, que bênção. Ontem eu vi o seu esposo ali nós estávamos comendo lanche ali, né? Ele estava lá, o seu esposo estava lá. Como é que está lá, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá continuar, querido. Deu-lhe o menino e a despediu. Uma coisa que nós temos, querido, que cuidar. Quando você pega uma criança, apesar que aqui não era criança, mas eu quero trazer nesse sentido, algo que está dependendo de você totalmente, é algo que você tem que tomar muito cuidado. A criança que você leva na sua caminhada é o seu homem interior. É alguém que você tem que cuidar muito bem. Gálatas 5 fala que há uma guerra constante entre a carne e o espírito. Carne e espírito, está faltando um corpo nosso, qual que é? A alma. A alma fica no meio, então fica espírito aqui, carne aqui. A alma está no meio, a alma é o seu ser. Aí você decide a quem você quer servir, a quem você quer escutar, a quem você quer cuidar. Porque você tem um ego, você é um ser, é você que decide as coisas, querido. É Deus, mas se você não decidir, Ele não faz. Se você for para as coisas do Espírito, você está cuidando desse menino para terminar a carreira. Mas se você pender para a carne, você está abandonando aquilo que Deus te deu de maior. A vida eterna. Aonde está a vida eterna? No teu espírito. O teu espírito é eterno. Você tem que cuidar desse menino. Amém? Diz para quem está do teu lado, você tem que cuidar desse menino. Não é outro, viu, Del? Bom, sei lá, né? Você tem que cuidar desse menino. Às vezes é profético, né? Eu olhei para você tem que cuidar desse menino, já vi aí. Mas amém. Seja feita a vontade de Deus. A mãe e o pai cuidam do filho para dar um destino para ele. Sim ou não? Todos nós temos que dar um destino para os nossos filhos. Você não pode, no meio desse caminho, abandonar o seu filho, deixar ele jogado num quarto, fica lá com o videogame, fica lá com não sei o quê, e o menino vai crescendo e você abandona o seu filho. Quando ele entrar na adolescência, juventude, ele vai pegar a reta, querido. Ele vai cair na braquiária, ele vai pegar o caminho do mundo. Então é isso que eu estou dizendo, dentro de nós temos que cuidar do nosso homem interior. Você toma banho todo dia, você se cuida, o corpo está uma beleza, mas como está o nosso espírito? Tem faltado para ele palavra, tem faltado oração, tem faltado adoração, tem faltado santidade, o que tem faltado no nosso espírito? Esse menino precisa completar a carreira dele. Amém?
e saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Outra coisa, querido. Filho de Deus anda errante, sim ou não? Não. Você sabe para onde você está indo? Sim ou não? Certeza? Eu já vi muita gente falar assim: eu não falo que eu sou salvo, eu não sei o dia de amanhã. Querido, se você não tem certeza da sua salvação, vai caçar sapo com estilingue. Vai fazer outra coisa. Porque se for para a gente estar aqui, reunidos, fazendo o que Deus tem que fazer, e eu não tenho certeza, eu estou andando errante pelo deserto de Berseba, oxe. Nós temos um propósito espiritual, ministerial, nos dons, em tudo, familiar, espiritualmente falando. E nós às vezes estamos errantes. Nós não lançamos raiz em lugar nenhum, nós não produzimos frutos em lugar nenhum, e nós ficamos errantes procurando para onde que a gente vai. Errante. A gente não vive por vista, diz a palavra, nós vivemos pelo que nós cremos. E fé é certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza. Querido, pode ser, aprenda uma coisa na sua vida. As nossas vidas às vezes têm ciclos de mudança, sim ou não? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Mas se Deus quiser mudar e é o propósito dele, o que você vai fazer? Não, é aqui, é desse jeito, é sempre assim, serve para todo mundo, começar por mim. Tem ciclos de mudança. E muitas vezes Deus quer tirar nós daquele negocinho ali, então, você está errante, querido, não é mais isso, já passou isso. Vão para outra coisa, Senhor, mas eu vou ter que fazer isso, aquilo outro, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir para lá, ou eu vou ter que... Não sei. Mas tem ciclos nas nossas vidas, e às vezes a gente precisa estar antenado para saber o que Deus quer para a gente não viver errante. A gente entra na sala do trono, senta do lado de Jesus, nós temos intimidade para isso, a Bíblia diz que já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. A gente chega com uma prancheta. Senhor, é o seguinte, eu estava pensando aqui, a gente fala desse jeito, né? Eu estava pensando aqui com meus botões, e a gente começa a escrever, então, daqui para frente eu vou começar a fazer assim, assado, e eu acho que é assim, eu acho que eu vou casar com não sei quem, eu acho que eu vou para não sei aonde, eu estou pensando em sair do serviço e ir para lá. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Lembra desse grupo Logos? É muito antigo, né? Presbiteriano, não sei se é da sua época. Eu sou mais novo, mas talvez, não sei. Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos. Pode fazer planos, sim ou não? Pode. Pode. Mas, agora tem uma condição. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque a resposta certa, talvez o que você está planejando já é a vontade do Senhor dentro de você. Mas para descobrir isso só quando Deus... Para que eu estou falando isso? Para a gente não, como a Agar, sair errante. Imagina, você pega um carro e sai errante. Não, você tem que ter, peraí, eu vou para não sei aonde, eu vou ver que pista que eu vou pegar, aonde eu vou ficar, quantos dias... Você não pode sair errante, nada na vida da gente pode ser assim errante, querido. Filho de Deus anda na luz. Luz a gente vê claramente qual é o objetivo, para onde é, qual é o ciclo do Senhor na minha vida agora. E tem aquela palavra que Jesus disse aos discípulos, né? Muitas dessas coisas vocês não vão entender agora, mas depois vocês entendem. Então nem sempre o Senhor explica as coisas para nós antes, para a gente entender. Ele senta com a gente e diz, é assim, é assado, blá, blá, blá. Agora você vai? Não, ele diz vai. Mas como? Não interessa, depois você entende. Abraão, sai da tua terra e vai. Mas como assim? Para onde que eu vou? O que que eu vou comer? O que que eu vou vestir? O que que eu vou trabalhar? Onde que... Sai da tua terra e vai.
Depois eu falo com você. Aí no caminho ele foi se revelando, foi mostrando o objetivo: farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, né? Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E foi indo o ciclo, Deus fazendo com ele alianças e mais alianças, até que o milagre aconteceu e Deus cumpriu na vida dele. Então presta atenção nos ciclos de Deus na sua vida, amém? Deus tem ciclos. A Eclesiastes diz assim: há tempo para tudo debaixo do céu. Versículo 15, querido. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Então, acabou o quê? A água do odre. Talvez, claro, eles tinham mais sede que fome. O pão deveria até ter, porque não fala que acabou o pão. Mas o problema no deserto é quando falta o quê? A água. Então, acabou a água. O que fala de acabar a água? Quando você está com muita sede, que não era o certo, né? A gente está ouvindo bastante coisa aí dos médicos. Certo não é você tomar água quando você está com muita sede. Aí já está certo você tomar água, mesmo quando ainda a sede não bateu. Mas quando você está com muita sede, a hora que você toma água, dá a impressão que o teu corpo lá dentro está, glória a Deus, água, nós estávamos morrendo sem água, as células estão morrendo, seu cérebro não está funcionando mais direito, o sangue está engrossando, precisa de água. Água, querido, é a esperança do corpo, é o que o corpo espera. Quando ele está com sede, ele espera a água. Então eu vejo assim, quando está num deserto, nós estamos num caminho e acabou a água, fala de acabar a esperança. Muitas pessoas falam assim: a esperança o quê? É a última aqui, mas morre, não morre? Não pode acabar a esperança. A água aqui fala da esperança. Se você estiver numa caminhada e acabar a sua esperança, acabou tudo. Porque acabou a esperança, acabou a fé. Fé e esperança andam junto. Como você vai andar pela fé se você não tem esperança? Como você vai ter esperança se você não tem mais fé? Nós somos um povo esperando sempre algo do futuro, porque o Senhor tem muitas promessas terrenas, espirituais e eternas para nós. Então nós estamos esperando o tempo todo essas coisas se cumprirem aqui e concluírem lá. Agora, se acabar a nossa esperança nessa caminhada com as coisas, com Deus, acabou tudo. As pessoas que entram em depressão, as pessoas que se suicidam, tristeza profunda, pânico, e vai uma listinha aí. Querido, nós precisamos ter esperança no Senhor. O filho, quando ele sabe que seu pai está com ele anda nos brinquedos que ele pode ter medo. Ele pode até ficar no escuro que ele tem medo, mas meu pai está aqui. Um avião que estava voando, claro, né? Não estava navegando, ele estava voando. E o menino estava sentado na janela. E o avião, a gente sabe que de vez em quando ele entra naquelas turbulências, treme tudo mesmo, dá a impressão que vai voar tudo. E o menino do lado, sossegado, olhando, tudo feliz. E a moça falou assim: menino, você não tem medo? Ele diz: eu não tenho medo, porque o meu pai é o piloto desse avião. O querido, quem pilota o seu avião é você ou é Deus? Deus. Por que vai acabar a esperança se Deus está contigo? Deus, quantas vezes para Israel disse assim: seus cabeçudos, vocês pela mão de Deus, que eu te ajude, se passares pelas águas não te afogarás, nem pelo fogo te queimarás, creia, sei. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, eu tenho uma promessa de vocês. Por que vocês estão tão desesperançosos? Por que acabou a água de vocês? Por que vocês estão querendo parar? Que interessante, Paulo faz uma revelação nas suas cartas. Ele diz que aquela pedra, aquela rocha, da onde saía a água no deserto, ela acompanhava o povo, e essa rocha era Jesus.
Por que na sua caminhada nunca vai faltar água? Porque a rocha que é Jesus, ela anda com você. Para que toda vez que você quiser e sentir sede, Ele diz: aqui está o renovo, aqui está fé, aqui está a esperança, aqui está a minha palavra que te ajuda, aqui está o meu poder que te sustenta. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o mundo está apontando para nós o tempo todo dizendo: vocês não prestam, vocês não vão para lugar nenhum, vocês não dão em nada. Querido, a gente sempre lembra da palavra. É a nossa água também. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês vão acabar, não sei o quê. Maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vou fazer macumba, vai jogar galinha fora, querido. Faz com caldo quinor que vocês pedem menos dinheiro. Não vai perder tempo, porque maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é uma palavra de alguém que tira a nossa esperança de andar, querido. Não é uma notícia na televisão que vai tirar a esperança da gente continuar. Porque a igreja primitiva era uma igreja guerreira, heroína, poderosa, em meio à perseguição, em meio a pessoa sendo jogado para leão comer, queimado, e sei lá, tantas coisas que eles faziam com os crentes. Mesmo assim eles levantavam em pé e continuavam marchando. E quanto mais o diabo tentava podar a igreja, mais ela crescia. Aí ele teve que mudar a estratégia. Lá para 313 depois de Cristo, aí o Constantino diz: vamos tornar a religião de vocês oficial, vamos misturar com o Estado aqui. Acabou, querido. O diabo percebeu que quanto mais perseguia, mais ela crescia. Então toda coisa que parece ruim na nossa vida, que ela sirva para a gente crescer mais, ter mais poder, ter mais unção, mais experiência, mais água do Senhor. Amém? O Espírito Santo é aquele que descedenta você, querido. Eu quero ler uma passagem que está em Hebreus. Eu vou ler alguns versículos, que diz assim, Hebreus 6,17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessas, que somos nós, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Isso também no Velho Testamento, claro. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, e o nosso refúgio é Jesus, a fim de lançar mão da esperança proposta. Estamos falando de esperança, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós somos um navio, e o navio, quando ele tem que ancorar, ele tem que parar em algum lugar para ter certeza que está tudo certo, ele solta a âncora, e a âncora desce até o fundo do mar, pesado aquilo ali, e o navio não sai do lugar. A Bíblia está dizendo que a nossa alma tem uma âncora, mas essa âncora ela não desce para a terra. Nós não estamos, a nossa esperança não está aqui. Ela diz que penetra o quê? O véu, o céu. Ela sobe, ancora lá aonde o sumo sacerdote está à direita do Pai, o tempo todo para interceder por você, o tempo todo para ser por você, o tempo todo para te defender, o tempo todo para te guardar, o tempo todo para trazer água para você, o tempo todo para acrescentar fé e poder na sua vida. Então, aonde está a nossa esperança? Lá no véu. Ancorado nós estamos. Se estamos ancorados, nós estamos firmes. Ninguém nos abala. Nós não vamos dizer: acabou a água de novo, e agora o que eu faço? Faço mais uma campanha? Vou fazer o quê? Subo no monte, compro a fitinha ungida da, sei lá, a campanha da água que jorra para sempre, né? Sei lá, as pessoas botam o título quando quer alguma coisa. Não, querido. Estou convosco todos os dias da tua vida. Você tem esperança? O Senhor está contigo. A rocha anda com você. Ela me acompanha tão certo como minha sombra vai onde eu estou. Jesus está comigo aonde eu estou. Então não ando errante, não acaba a minha água. Vamos continuar. Glória a Deus. Diz bem alto assim: eu não estou com sono. Amém. 16. E afastando-se foi sentar-se de fronte
à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Querido, se acabar a água, só chorar não resolve. Junto com o choro, é claro que choro é uma coisa normal do ser humano, mas junto com o choro tem que haver um clamor a Deus. Davi saiu com o seu exército da cidade de Ziclag e foi. Eles iam guerrear até com o povo lá filisteu, se não me falha a memória. Eles não deixaram o Davi ir, e Davi voltou, porque Davi estava fugido. Quando eles voltam para a cidade de Ziclag, o inimigo tinha saqueado a cidade dele, levado as esposas, filhos, bens e queimado a cidade. Aí você vai ler no texto e vai dizer assim, que esse povo chorou, olha lá, não sei se já aconteceu isso com você, até não ter mais força. Você já chorou até não ter mais força? Não sai nem a voz, mas de tanto que chora. Choraram. Querido, esse choro não mudou nada. A cidade continua queimada, as mulheres estavam presas e os filhos foram embora e sem os bens. Choro, é bom chorar, mas só o choro não resolve nada. Ela deixou o menino lá no arbusto e vou chorar lá. Resolve alguma coisa? Não. Aí bem no finalzinho vai dizer em 1 Samuel 36, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Chorou até não ter mais força. Acabou? Chorou? Tudo bem, alma? Agora vai entrar o Espírito. Senhor, eu creio em Ti, Tu és poderoso. Quantas vezes o Senhor já não me livrou? Quantas vezes o Senhor já não me abençoou? Eu já matei gigante, eu já matei ursa, mas agora nós vamos atrás desses caras, nós vamos trazer tudo de volta. E foram, querido, e trouxeram mulheres, criando, não, deixaram as mulheres, não, trouxe as mulheres. As mulheres, a sogra também, todo mundo estava lá, né? Os filhos, os bens, olha que lindo. Choraram, ela foi chorar, não resolve. Algo ruim aconteceu na sua vida, é claro que você tem uma alma, você vai chorar? Chora, você não é um robô. Mas depois do choro, querido, faz uma coisa importante, sabe? Clame a Deus, se reanime no Senhor. É clamar, é o que ela não fez, nós vamos continuar, você vai entender o que eu quero dizer. Olha o que diz 17. Deus, porém, ouviu a voz de quem, querido? A voz do... Que interessante. Deus não ouviu a dela. Por que será? Com certeza ela não clamou a Deus. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ele não disse assim, Deus ouviu a sua voz. Deus ouviu a voz do menino, daí aonde está. Então, Deus tem compromisso, querido, com quem tem promessa. Amém? Diz comigo, Deus tem compromisso com quem tem promessa. Agar era egípcia. Agar não era filha de Abraão. Ismael, muito embora fosse um filho fora do casamento com Sara, porque ela quis fazer isso, mas Deus honrou, porque ele tem a semente, ele é semente de Abraão. Abraão é o meu servo, Abraão é o pai da fé, eu tenho uma promessa. Esse menino também tem promessa. Então eu tenho compromisso com o menino que tem a promessa, não com Agar. E só para você entender que a palavra fala menino, você sabe quantos anos esse menino tinha? 17 anos. Chama de menino ali, tem uma palavra hebraica, mas também serve para jovem, adolescente. Ele tinha 17 anos. Não sei, talvez essa escrava egípcia, ela fosse uma mulher como ela é uma mulher escrava, ela fosse uma mulher muito forte, muito, né? Ele é um meninão novo, né? A gente sabe os meninão aí de 17, 18 anos, se você der uma carriola para carregar, vocês não vão aguentar. Bom, vocês não estão ali, ó. Não foram criados com polenta, roça, carpino, né? Vocês não aguentam. Então, de repente, esse meninão não aguentou. Ela estava lá ainda. Ele tinha 17 anos porque quando Isaac nasceu, ele tinha 14 anos. O Ismael já tinha 14 anos quando Isaac nasceu. Depois, para desmamar, porque foi na festa, quando houve a festa do desmamamento, eles tinham esse negócio de fazer uma festa de desmamamento. Era 3 anos para desmamar naquela época a cultura. 3 ou 4 anos. Então, se jogar 3 anos com 14, ele tinha 17 quando saiu. Porque
Porque foi depois dessa festa do desmamamento que houve a encrenca ali, porque o rapaz, né, devia ser o sarrista, estava tirando sarro de Ismael, não sei o que tirou sarro lá, né? Ai, desmamou, neném, né? Aí a mãe não gostou. 17 anos ele já tinha. Mas olha que interessante. Aí Deus ouviu a voz do menino. Sabe por quê? Você pode ter certeza de uma coisa. Primeiro, porque ele tinha promessa. Segundo, ele com 17 anos deve com certeza ter aprendido a orar ao Deus de Abraão. E lá debaixo do arbusto, ele não chorou desesperado e não abandonou, não se sentiu abandonado pela sua mãe que foi do outro lado. Mas ele deve ter clamado: Deus do meu pai, Deus de Abraão, não deixa a gente morrer aqui. Querido, Deus sempre vai ouvir o que você vai orar, porque você tem promessa, você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Você tem o Espírito de Deus morando dentro de você. Quando você estiver debaixo de um arbusto, desesperado, porque não há mais esperança, parece que tudo se fechou, olhe para o céu e diz: ó Deus de Abraão, porque você, Gálatas diz, que você também é descendente de Abraão, porque você foi enxertado na videira. Se enxertou, você também faz parte. Deus de Abraão, em nome do Senhor Jesus, eu estou sem água, eu estou sem esperança, eu não sei o que eu faço, mas o Senhor sabe o que eu tenho que fazer. Então, move as tuas mãos a favor da minha vida, muda o que precisa ser mudado, derruba o que precisa ser derrubado, abre portas que estão fechadas, Senhor, mas não me deixe aqui debaixo do arbusto. O anjo ouviu a voz do menino e não o choro da mãe. Então só chorar, querido, não vai adiantar. Pensa que chorar você ganha o coração de Deus. Chora, 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 mas se não orar, como diz Hebreus, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Então você tem que tomar uma posição para que possamos achar socorro em ocasião oportuna. Chora, 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 amém, mas vai lá no pé do trono chorar, vai lá no trono da graça, fala com ele ali. Amém? Vamos caminhando para o fim. 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Ele devia estar bem fraco, né? Porque eu farei dele um grande povo. Então, ó, deu uma ordem para ela: ergue o rapaz, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus tem compromisso, voltando a falar, com descendência. Você é descendência de Abraão. Tudo que Deus tem que fazer na sua vida sempre será grande, viu, querido? Sempre será abençoado, sempre será gostoso, sempre será excelente. Deus não dá o bom para você, Deus sempre dá o excelente. Começando aqui e terminando nas coisas do céu. Tudo que Deus tem preparado para nós é excelente, né? Viver eternamente com Ele, ó, eternamente com Ele, na presença dEle. Um corpo de glória. A imagem, transformada a imagem de Jesus Cristo. Reinando num reino eterno com Ele. Tudo que Deus tem é excelente para nós. Por quê? Porque você é descendente. Você tem promessa. Amém? Diz para quem está do lado: você tem promessa. Amém? E para cumprir essa promessa, eu sei que o sangue de Jesus foi derramado, foi um alto preço, viu, querido? Não vamos abrir mão dessas promessas. Não vamos abrir mão do que Deus tem para nós. Amém? 19. Abrindo-se-lhe os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Querido, o homem pode dar um odre de esperança. Foi o que Abraão conseguiu dar. Mas Deus tem para você um poço de esperança. O anjo de Deus, que ali está com A maiúsculo, eu creio que é o próprio Jesus. Porque depois fala que Deus, né? Fala do anjo, depois fala que Deus abriu. Eu creio que era o Jesus pré-encarnado lá, não conhecido como Jesus, que estava ali. Então ele abre os olhos dela. Muitas vezes, querido, olha, é assim, a gente está aqui e o poço está aqui na nossa frente e a gente não enxerga o poço.
Maria Madalena estava lá no túmulo chorando, e chorava. Você sabe quando você chora muito, seus olhos ficam todos embaçados, sim ou não? Mas chora mesmo os olhos. Você embaça, você não enxerga mais nada. Jesus estava ali na frente de Maria Madalena, e ela chorando, chorando, e não enxergava o mestre. O que foi? Levaram o mestre. Aí de repente ela entendeu, ela ouviu a voz de novo, ela diz: é você, mestre? E às vezes nós estamos assim, está aqui. E a gente, Senhor, onde está o poço, Senhor? Está aqui, você vai tropeçar nele. Aí Deus tem que abrir os nossos olhos para a gente enxergar. Se não fosse, Paulo faz uma oração aos Efésios, que Deus possa abrir os olhos do coração. Querido, não importa quantos graus você usa, se você enxerga pouco, se enxerga muito, mas no Espírito seus olhos têm que estar abertos. Com os olhos espirituais fechados, a gente não enxerga o poço, a gente não enxerga a coisa que está ali. E a gente vive questionando Deus onde está. Ele diz: está aí. Tem que abrir os nossos olhos e mostrar aonde está a água. Amém? Mas olha, Abraão deu um odre de esperança. O odre, querido, às vezes era assim, às vezes era do tamanho de um cabrito, né? Porque eles cortavam o pescoço, as pernas, costuravam tudo aquele couro e faziam um odre grande, né? O que Abraão pôde dar foi um odre. Mas Deus pode dar um poço de esperança para nós. Se depender do homem, até de mim, querido, se você depender de mim, muitas vezes você vai desanimar. E se você depender do irmão, mas quando nós dependemos de Deus, a gente tem um poço de esperança. Deus nunca vai falar, você não vai ver na Bíblia isso, e nem na sua vida, na vida de ninguém. Uma hora Deus chegar e falar: se lascou, cara, não dá mesmo. Nunca Deus vai falar: você vai afogar, você vai se queimar. Olha, pode desistir. Nunca você vê isso na Bíblia. A Bíblia diz que a alma de Deus, o Espírito de Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. É sempre para frente, vamos que dá certo. Amém? Está entendendo? Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. A igreja precisa aprender a ser flecheira também. Amém? Nós somos um povo de paz, sim. De paz com quem? Com Deus e com os homens. E com as trevas. O que nós somos? Flecheiros. Nós não podemos estar em paz com as trevas. Eu não vou. Como é que é aquela coisa? Eu não vou cutucar o vespeiro. Deixa para lá. E às vezes muitas coisas na nossa vida não funcionam porque a gente não pega o arco que Deus já nos deu, a espada do Espírito, e usa ela. Em nome de Jesus, está amarrado. Eu te resisto, eu não aceito. Eu expulso, aqui você não mexe mais. Porque você é autoridade ou não é? Você é uma autoridade. Talvez a gente não sabe o quanto a gente é, mas espiritualmente nós somos autoridade sobre o inferno. Então tem hora que a gente tem que ser flecheiro nesse deserto. Está faltando água, não está? Está tudo bem, está crescendo, olha que bênção. Mas pega a tua flecha, vai treinar. Vai lançar ela. Amém? Concluindo, querido. Então nós temos uma carreira para nós corrermos, um propósito, como Agar tinha que sair para algum lugar, viver com esse menino, ele crescer, tem um povo. E nós temos que tomar o nosso pão e a nossa água. Mas não vamos pegar isso do homem. Nós vamos pegar, Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque você fala disso, daquilo, mas Moisés nos deu o pão. Moisés, Jesus falou: cabeçudo, Moisés já foi, já acabou, não tem mais aquele pão. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Eu sou o maná verdadeiro. Porque quem come de mim nunca mais terá fome, e quem bebe de mim nunca mais terá sede. Ele disse para a mulher samaritana: vai ser uma fonte a jorrar na sua vida para sempre. Então, tem um propósito para a gente cumprir? Tem. Vamos pegar pão e água que desce do céu. As estratagemas humanas, os coachings humanos, as motivações humanas não servem para muita coisa. Vai até um ponto e depois não vai mais. Então, se a gente quer realmente ser inabalável
invencível, mais que vencedor, como diz a palavra, só com o pão do céu e só com a água do Espírito. Não tem outro jeito. Amém? Nós vamos nos agarrar a isso. Terminando, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Você crê nisso, querido? Quem começou vai terminar? Não é você, tá? É Ele que vai terminar. Você tem que estar disposto, querido. Disposto e disponível.